E agora vamos ouvir também para fechar, né, o assunto Flamengo, e eu vou querer escutar o Mauro, porque o Mauro até reagiu sobre essa declaração aí do Barcelos nas suas redes sociais. O presidente do Inter, que ele fez um desabafo, né, depois do jogo, falando que é um time de 277 milhões de investimento contra um time de 27 milhões de investimento. Vamos ouvir aí o desabafo do Barcelos, presidente do Internacional. A gente sempre pensa nos cenários antes do jogo, né? Porque faz parte da função do dirigente vir aqui falar com vocês na vitória e na derrota. E algumas coisas elas ficariam de um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo. Porque elas não podem servir de desculpas no momento em que o torcedor está sentindo tanto e nós estamos sentindo tanto. Mas a verdade é que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema, né, do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam, né? Um investimento nesta janela da ordem de 277 milhões contra um investimento de 27 milhões são 10 vezes mais. Se nós falarmos das últimas 4 janelas, foram 600 milhões de investimento. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento que é novo no futebol brasileiro. E nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso nesse momento, porque isso não justifica um momento que a gente vem passando de dificuldades dentro de campo, não só nesses 2 jogos contra o Flamengo, ou se considerar o terceiro pelo Brasileiro. Mas o fato é que é um tema importante e relevante e que eu acho que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade, né? E as coisas estão ficando numa distância tanta que acaba, evidentemente, sendo um elemento importante nessa hora, na decisão dentro de campo e reflete na qualidade, inclusive, dos plantéis. E Mauro César Pereira, eu só dando aqui um pitaco rápido, então ele tem que falar também do Real Madrid na Europa, na Espanha, do Barcelona na Espanha, do Bayern de Munique na Alemanha, do City na Inglaterra, hoje em dia do Paris Saint-Germain na França. Ué, a culpa não é do Flamengo, ô Mauro, se tem uma torcida gigantesca que entrega mais e os patrocínios colocam mais dinheiro no Flamengo? O Internacional vendeu parte dos direitos de transmissão por 50 anos, né? Um dos clubes que vendeu. Aí fez o quê? Tem dívidas, né? Inclusive com o Flamengo, do Thiago Maia, contratou jogadores. Vou repetir, goleiro Rocher, seleção do Uruguai. Atacantes, Ener Valencia, seleção do Equador, com gols em Copa do Mundo. Borré, convocações diversas para a seleção da Colômbia. Tem o Bernabé, tem o Vitão, tem o Alan Patrick, tem agora o Alan Rodrigues contratado ao Argentino Júnior durante a competição, sem pagar o Thiago Maia, né? Tem o próprio Thiago Maia. Internacional tem um elenco ruim, tem o Carboneiro, tem o Vitinho, tem o Wesley, que poderia ter vendido aí, que teve chance, mas não vendeu e tal, não conseguiu aquele rolo todo, acabou ficando. É um elenco ruim do Internacional? Ou ele não está bem treinado? O que está acontecendo? O presidente do Inter, ele adota esse discurso quando ele disputa o Campeonato Gaúcho e vai pegar lá o Novo Hamburgo. Ele olha, coitado, o Novo Hamburgo fatura muito menos, né? Ele fala nisso. Vamos pensar na Série A. O presidente Barcelos fala sobre a questão da disparidade econômica quando ele enfrenta o Juventude de Caxias do Sul, seu vizinho ali, na Serra Gaúcha. E o Ceará, ele fala sobre o Ceará. Quando vai na Copa do Brasil e pega um time da 3ª divisão, 4ª divisão, eventualmente, o Internacional, o seu presidente fala sobre disparidade econômica. Ou não fala? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho de uma cara de pau o negócio desse, que é muito constrangedor, ainda mais depois da derrota que sofreu. Quando o Internacional contratava jogadores, lembra, não era o grupo Disney, que apoiava muito o Inter, colocava jogadores lá, havia esse tipo de coisa? Não queremos, né? Não. Então, Mauro, não precisa nem ter campeonato. Então, vamos supor que a folha do Flamengo seja mais cara, dá logo o título pro Flamengo. Isso. Se do Palmeiras for o segundo, vai... vamos supor, o terceiro, já entra todo mundo na Libertadores por ranking. Quem vai cair? Então o Mirassol, que tem a menor. O Flamengo não ganha o Brasileiro desde 2020. Desde 2020. 2 jogadores do Inter pagam a folha do Mirassol. Por que ninguém fica incomodado quando um time vira SAF, não pagam todas as dívidas e passa a contratar jogadores? Ele está incomodado com a situação do Botafogo, com tudo que está saindo na imprensa? O Botafogo ganhou 2 títulos. Você reclama que não pagaram os jogadores e tudo, uma dívida colossal. E aí? Aí tá tudo bem. Os títulos vão ficar na história. Por que o Flamengo incomoda tanto? E eventualmente o Palmeiras também. Porque eles fizeram o caminho correto? Quando o Internacional jogou contra o Barcelona em 2006 e ganhou,
Qual era o time mais caro? Não era o Barcelona? O Inter não se superou no ganhou do Barcelona? Depois perdeu para o Mazembe, né? Que tem menos investimento do que o Inter, já tinha, evidentemente, há 15 anos, quando houve aquela derrota. Gente, pelo amor de Deus, eu acho constrangedor que o presidente do Internacional venha com essa conversa. Constrangedor. Porque o Inter tem elenco para pelo menos desafiar o Flamengo e não conseguiu. Por quê? Porque o trabalho não é bom. Ele que escolheu o técnico, ele que escolheu a comissão técnica, ele que manteve. Ele montou esse elenco, ele contratou esses jogadores. Poderia talvez contratar, usar o dinheiro de outra forma. E o detalhe, até hoje o Thiago Maia não foi pago. Até hoje não foi pago. Jogou ontem contra o Flamengo. Imagina se o Inter se classifica com um gol do Thiago Maia. Que irônico, né? Que situação. E depois de contratar o Thiago Maia, os jogadores já foram contratados. Para isso havia dinheiro, mas para pagar o jogador não houve. Não dá, né? Não dá. Fica com essa conversa, pelo amor de Deus, né? Isso aí é constrangedor. É constrangedor. Muito constrangedor. Agora, vai aumentar essa distância cada vez mais? Pelo jeito vai. Financeiramente vai. O Inter vai ter que se reorganizar, encontrar outros meios. E aí tem uma outra questão também que é preciso ser encarado. Durante muitos anos, o Flamengo não foi tão competitivo porque era desorganizado. No momento que ele se organiza, com o potencial que tem, a tendência de fato é descolar. Se usar bem o dinheiro, fica mais difícil para a concorrência do Flamengo. Como se o Corinthians fosse um clube organizado, com o potencial que tem de faturamento, teria times fortíssimos e seria muito difícil de enfrentar. Então, eu diria que para um clube como o Internacional pode ser interessante agradecer o fato do Corinthians ser mal gerido, porque senão ele teria um outro clube com mais capacidade de arrecadação, com mais dinheiro, além do Flamengo e do Palmeiras, quero dizer, também disputando, por exemplo, ou o Vasco. O Vasco tem um potencial muito grande, mas que não é explorado. O São Paulo, mais torcida, mas está aí tentando se arrumar, mas tem muita dívida, não consegue fazer contratações. Agora, é o fim da picada. Isso aí, sinceramente, eu acho uma coisa assim, repito, é constrangedor. É constrangedor. É um discurso assim que dá vergonha alheia. Realmente dá vergonha alheia. Vergonha alheia. Ainda mais num momento como esse, em que o time é eliminado, tomando 6-1 nessa semana. 6-1. Faz o que então? Põe teto de gastos? É isso? Seria essa a sugestão? Não sei qual. Vamos ter que lidar com... Como assim lidar com isso? Resolve, administre bem o clube, reduz as dívidas, pague as dívidas, baixa a bola, organiza a casa, planeja médio e longo prazo, tenta alavancar receitas, pode virar SAF também. Busque caminhos, meios para que o Internacional possa montar times mais fortes. E aí fazer trabalhos mais, digamos, efetivos, mais bem desenvolvidos dentro do seu departamento de futebol, para conseguir com isso ser mais competitivo. Esse é o caminho. Agora, será que o presidente do Inter estava, por exemplo, preocupado com essa questão quando ele viu seu time se classificar em primeiro na fase de grupos dessa Libertadores e o Nacional de Montevidéu foi eliminado de tudo como último colocado? Porque foi Inter, né? Atlético Nacional, Bahia terceiro, foi para a Sul-Americana e o Nacional. O Nacional é um tricampeão da Libertadores, é um time grande da América do Sul, mas um time uruguaio que tem muito menos dinheiro do que o Internacional. Houve essa preocupação? Vamos jogar contra o Inter. Aliás, o goleiro do Inter era do Nacional, o Rocher, né? Ele vai lá e contrata o goleiro do Nacional. Ficou incomodado o presidente Barcelos quando jogou contra o Nacional de Montevidéu? Que tem mais títulos da Libertadores do que o Internacional? Que tem título mundial interclubes? Ficou incomodado? Pensou, coitado do Nacional, né? Um time tão importante, tão tradicional, aqui o vizinho nosso, aqui no Uruguai, pertinho do Rio Grande do Sul, mas não tem condições de enfrentar o Internacional de igual para igual, porque não tem esse poderio econômico, né? Com o Peñarol também não tem. Por favor, né? Menos.